Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes são filmes que têm como base os crimes de um único homem, Ed Gein. A vida e os crimes desse assassino e profanador de túmulos serviram de inspiração para esses icônicos clássicos do cinema de terror. A casa de Ed foi palco de atrocidades e os detalhes macabros de suas ações mostram a natureza perturbadora de seus crimes, incluindo o uso dos restos humanos para criar objetos em sua casa. São detalhes cruciais que despertam tanto a curiosidade mórbida quanto o medo. Mas quem foi Ed e como sua trajetória o levou a cometer atos tão aterrorizantes? Edward Theodore Gein, mais conhecido como Ed Gein, nasceu em La Crosse, em Wisconsin, nos Estados Unidos, no dia 27 de agosto de 1906. Ele foi o segundo filho de George Philip Gein e Augusta. Tendo um irmão mais velho, Augusta desprezava o marido, um alcoólatra incapaz de manter um emprego estável. Ao longo de sua vida, ele trabalhou em diversos ofícios e até foi proprietário de uma marcenaria por alguns anos, mas acabou vendendo um negócio e deixando a cidade, optando por viver em isolamento em uma fazenda em Plainfield, no Wisconsin. Esse seria o lar de Ed por décadas e o local onde ele cometeria seus crimes horríveis. Quando se mudaram, Ed tinha apenas 9 anos e raramente saía de casa, exceto para ir à escola, passando a maior parte do tempo realizando tarefas na fazenda. Augusta aproveitou o isolamento da família para manter seus filhos longe de estranhos que poderiam influenciá-los. Seguindo rigorosamente a vertente luterana, sua mãe condenava qualquer comportamento que considerasse pecaminoso, como o consumo de bebidas alcoólicas e a masturbação. Ela pregava para os filhos sobre a imoralidade do mundo, acreditando que, exceto ela, todas as mulheres eram naturalmente prostitutas e instrumentos do diabo. Todas as tardes, ela dedicava tempo para ler a Bíblia para os filhos, normalmente escolhendo passagens do Antigo Testamento sobre morte, assassinato e vingança divina. Quando Ed tinha 33 anos, em 1940, seu pai faleceu devido à insuficiência cardíaca provocada pelo alcoolismo. 4 anos depois, em 1944, a tragédia atingiu ainda mais a família. Durante um suposto acidente, enquanto queimavam vegetação, o incêndio tomou proporções incontroláveis e seu irmão mais velho foi encontrado morto. A causa oficial da morte foi asfixia, mas hematomas na cabeça sugerem que Ed poderia tê-lo espancado até a morte, embora nunca tenha sido comprovado. Agora, Ed e sua mãe estavam sozinhos e isolados na fazenda. Independente das circunstâncias em torno da morte de seu irmão, Ed agora estava completamente sozinho com sua mãe, uma mulher idosa e puritana. Esse aspecto de personalidade perturbada de Ed foi amplamente explorado no filme Psicose. Após a morte de seu filho mais velho, Augusta sofreu um acidente vascular cerebral paralisante, e Ed se dedicou integralmente a cuidar dela. Ela nunca saía de casa para reuniões sociais e não se relacionava com ninguém. Ele estava completamente voltado para as necessidades de sua mãe, cuidando de todas as suas preocupações. Pouco depois, ela sofreu um segundo acidente vascular cerebral, e sua saúde se deteriorou rapidamente. Quando Augusta faleceu em 29 de dezembro de 1945, aos 67 anos, Ed ficou profundamente devastado com sua morte. Aos 40 anos, ele estava sem família e sem relacionamentos. Sua mãe, que ele via como seu único amor verdadeiro, era extremamente protetora e fazia todo o possível para afastá-lo da maldade das mulheres.
Foi nesse contexto que o legado de Ed como um dos assassinos psicologicamente desequilibrados, perigosos e macabros começou a se formar de fato. Após a morte de sua mãe, ele se tornou obcecado por ela e passou a viver de maneira ainda mais reclusa em sua fazenda. Ele deixou de usar os espaços da casa que ela costumava ocupar, mantendo seu quarto impecável, lacrado e intocado, provavelmente como uma tentativa de reprimir o fato de que ela havia falecido. Enquanto isso, o resto da casa foi completamente negligenciado, com lixo se acumulando por toda parte, pilhas de objetos variados, empilhados até se tornarem montes incontroláveis de sujeira e poeira. Ao mesmo tempo, Ed desenvolveu uma curiosidade perturbadora pela anatomia humana. Para satisfazer essa obsessão, ele começou a acumular livros sobre o tema, mas logo passou a desenterrar cadáveres para coletar seus restos mortais, que guardava em sua casa. Com o tempo, essa obsessão cresceu e levou Ed a cometer assassinatos. No dia 16 de novembro de 1957, Bernice, de 58 anos, dona de uma loja de ferragens, desapareceu. Seu filho, o delegado Frank, ao entrar na loja, encontrou a caixa registradora aberta e manchas de sangue no chão. O último recibo registrado por Bernice no mesmo dia de seu desaparecimento indicava a venda de um galão de anticongelante. Naquela mesma noite, Ed foi preso em uma mercearia e os investigadores realizaram buscas em sua fazenda. Ao entrarem na residência de Ed, o choque foi tão grande com o que encontrariam ali. O corpo de Bernice foi encontrado decapitado e com cordas amarradas em volta do pulso, pendurado de cabeça para baixo e baleado por um rifle. A casa estava repleta de objetos grotescos feitos a partir de restos humanos, revelando a verdadeira extensão dos crimes de Ed. A cena era tão perturbadora que deixou os investigadores atônicos e horrorizados. Lá havia partes de corpos por todos os lugares. Foram encontrados ossos humanos inteiros e fragmentados, uma lixeira feita de pele humana cobrindo vários assentos de cadeiras, crânios na sua cabeceira de cama, tigelas feitas de crânios humanos, uma cinta feita em um tronco feminino destroçado dos ombros à cintura, calças feitas de pele de perna humana, máscaras feitas da pele de cabeças femininas, a cabeça inteira de Bernice, o coração de Bernice e uma bolsa de plástico em frente a um fogão, um cinto feito de mamilos humanos femininos, vulvas em uma caixa de sapato, narizes, lábios e um cordão de cortina na janela, abajur feito de pele com a face humana, unhas e dedos de mulheres, uma máscara do rosto e o crânio que estavam em uma caixa de Mary, de 51 anos, que Ed assassinou em 1954. Ao andarem pela casa, a cena era cada vez mais perturbadora. How long have you known Mr. 7 years. What kind of a man did you know him as? Well, a man is a nice man, just like anybody else. The only difference I'd say in the man, he seems to be a little hot. Em 1947, cerca de 10 anos antes de ser preso, Ed começou a visitar 3 cemitérios locais durante a noite. Nessas visitas, ele desenterrava sepulturas e removia os corpos de mulheres recentemente enterradas, aquelas que ele acreditava se parecerem com a sua mãe. Ele levou esses corpos decompostos para sua casa e estudava cada um por horas. Depois dissecava cuidadosamente o cadáver, seguindo as anotações e ilustrações dos livros anatômicos que adquiriu. Um comportamento selvagem, onde Ed esfolava os cadáveres e usava as peles como se fossem tecidos ou guardava alguns pedaços de corpos como decoração. Ed criou um macacão da cabeça aos pés, com peles humanas de mulheres. Well, I figured he was just perfectly harmless and rather simple.
Os psiquiatras concluíram que Ed estava tão imerso em suas práticas diabólicas por tanto tempo que se acostumou com essas ações anormais, sendo considerado mentalmente incapaz. Durante seu julgamento, em 1958, ele foi declarado não culpado por insanidade e passou o restante de sua vida em um hospital psiquiátrico. Ele confessou ter matado 2 mulheres, mas acredita-se que ele tenha sido responsável por outros homicídios e desaparecimentos. Ed Gein recebeu o diagnóstico de esquizofrenia e sua insanidade foi legalmente declarada. Enquanto estava detido, sua casa foi incendiada, deixando os horrores daquela casa e de seus atos em cinzas. There will be an auction here Palm Sunday, but this house and the personal belongings of Ed Gein will be conspicuously absent. Call it an act of God or whatever you will. The main attraction will be missing, reduced to a mass of rubble by a mysterious fire. Ed morreu em 26 de julho de 1984, aos 77 anos, deixando para trás um legado de horror que ainda ressoa até hoje. O filme Psicose, dirigido por Hitchcock, é amplamente inspirado pelo caso de Ed. Um dos aspectos do caso real que o filme traz é a relação perturbadora de Ed e sua mãe, que foi extremamente controladora e puritana. Os psiquiatras que analisaram Ed sugeriram que ele pode ter matado e desmembrado as vítimas no intuito de tentar reviver a figura materna, já que ele se tornou obcecado por ela após a sua morte. Esse detalhe sobre a obsessão de Ed com a sua mãe e suas ações envolvendo pele humana foi um ponto crucial que inspirou o Robert, autor do livro Psicose. Ao ler sobre o caso de Ed, o autor ficou particularmente surpreso com a ideia de roupas feitas a partir de pele humana e usou isso como base para criar o personagem de Norman Bates, um homem obcecado por sua mãe com uma personalidade fragmentada. Hitchcock adaptou a obra para o cinema em 1960 e no filme Norman Bates torna-se um dos psicopatas mais icônicos da história do cinema, marcado pela relação distorcida com sua mãe e sua tendência a assumir a identidade dela, assim como Ed, em sua busca para reviver a figura materna. Já o Massacre da Serra Elétrica, Leatherface usa máscaras feitas de pele humana. Além disso, a assustadora decoração da sua casa, que contém partes de corpos humanos e o possível canibalismo. During the filming, late one night, Toby told me that this was based on Ed Gein, very loosely. I mean, what he said was that Ed Gein was the inspiration for the family, that if you take essentially the fact that they made furniture out of bones, that they had skin lamps, that they might be cannibals, and that Leatherface wore a mask, those characteristics were lifted from Ed Gein. No filme O Silêncio dos Inocentes, que é a saga de Hannibal, o assassino Buffalo Bill é inspirado na mistura de pelo menos 4 assassinos em série diferentes. O comportamento remete diretamente ao que Ed fazia. Ele usava peles de mulheres para criar roupas e máscaras, tentando assim reviver a figura materna que tanto o atormentava. A ideia de Buffalo Bill de fingir ser uma mulher, vestindo o traje com a pele de suas vítimas, traz um aspecto doentio de imitação e confusão de identidade, algo que é amplamente inspirado por Ed, que também buscava de maneira perturbadora imitar e trazer à vida a imagem de sua mãe falecida. Então esse foi o vídeo de hoje. Me digam se vocês já conheciam essa história, se vocês sabiam que era inspirado nesse assassino, e se cuidem, e até logo.